Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Agnes Moon e no vídeo de hoje eu irei contar para vocês um dos maiores casos não resolvidos da história dos Estados Unidos. Isso mesmo, o colecionador de ossos é um caso não solucionado até nos dias de hoje. Ficou interessado? Então senta aí que eu vou te contar todos os detalhes dessa história. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você acha desse tipo de conteúdo e até mesmo compartilhar com os seus amigos. Eu acho que eu mereço, né? Os esqueletos foram encontrados em um deserto e ninguém sabe como eles foram parar lá. E apesar das investigações rolarem até nos dias de hoje, a polícia americana não consegue chegar a lugar algum. Há provas ou suspeitos e, obviamente, ninguém preso. No dia 2 de fevereiro de 2009, uma mulher saiu para passear com seu cachorrinho inocentemente no deserto de West Mesa, no Novo México dos Estados Unidos. Era um passeio rotineiro, já de costume que ela tinha de fazer ali naquela área. Mas nesse dia, o seu cachorrinho começou a farejar muito em um local específico do deserto e ele desesperadamente começou a fazer uma escavação. Nesse ato do cachorro, o cachorrinho acabou retirando dali daquele lugar um osso humano. A mulher entrou em contato com a polícia americana, que logo chegou ao local e começaram-se as investigações. Os trabalhos de escavação não demorou muito até que a polícia encontrasse 12 corpos espalhados por todo o deserto de West Mesa. Isso mesmo, 11 mulheres identificadas e uma criança que não chegou nem mesmo a nascer. Naquela altura do campeonato, os murmurinhos começaram a se espalhar pelo bairro e começaram-se a se falar sobre serial killer. Que logo o serial killer viria a chegar a ser conhecido como o colecionador de ossos de West Mesa. Tá? Ali foram montada uma grande equipe de investigadores, desde pesquisadores até agentes do FBI, e começaram a investigação porque queriam saber como aqueles corpos foram para lá, aqueles esqueletos, quem os levou para lá, e buscar um suspeito ali pela área, né? Saber como essas pessoas tinham perdido as suas vidas também era muito importante saber disso. Então a polícia começou toda a investigação no mesmo dia. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Pois é, uma moça saiu para passear com seu cachorro encontrou um osso humano, a dona chamou a polícia, solicitou a polícia chegou na mesma hora e já começou toda a investigação no local. Após algumas horas de escavação, eles encontraram um total de 12 ossadas, sendo 11 de mulheres e uma de uma criança que não tinha nem chegado a nascer, tá? E dali em diante foi montada toda uma equipe entre pesquisadores até agentes da FBI, montando toda uma estratégia para poder saber como aqueles corpos foram chegar lá, quem levou aqueles corpos para lá, esqueletos, né, para lá, e tentar ali chegar a algum suspeito. Todas as vítimas tinham de 15 a 32 anos de idade e todas elas eram hispânicas, ou seja, o que isso significa? Significa que elas eram latinas e que elas tinham algum envolvimento com drogas e prostituição. Tá? E outro detalhe muito importante de ser dito, que eu acredito que eu já tenha falado, é que todos os corpos eles não foram encontrados na mesma cova, e sim por todo o perímetro do bairro do deserto de West Mesa. Foram encontrados corpos separados e não na mesma cova. Após encontrarem os ossos, começou-se uma nova investigação, que era a de identificação dessas mulheres. Nessas investigações, eles descobriram que tinham familiares de algumas delas que estavam à procura delas, ou seja, as garotas estavam desaparecidas.
tá? E após também essa identificação, foi descoberto que esses corpos foram enterrados em West Mesa por volta de 2001 a 2005. E esses corpos só foram encontrados em 2009, tá bom? E por fim, nessa investigação de corpo, eles descobriram o nome de todas elas. Dados oficiais dos Estados Unidos, as mulheres foram vítimas do crime doloso, quando há intenção de matar. Só que as realidades, gente, são totalmente diferentes. Por quê? Porque os corpos foram enterrados entre 2001 e 2005 e descobertos apenas em 2009. Ou seja, o que acontece aqui nesse caso? Há um longo período de tempo onde os exames feitos nas moças não fazia com que batesse alguma informação. Tipo envenenamento, vamos dizer assim. Não tinha como encontrar veneno nos ossos dessas moças por questão de tempo, sabe? Então, nenhuma tinha ligação com a outra. Não tem como saber se um caso de uma moça tem a ver com o outro pela questão de tempo. Então, o que acontece? A única semelhança que existe entre todas essas garotas é que elas estavam enterradas no mesmo local, no mesmo bairro, e que elas viviam uma vida perigosa quando elas tinham vida. Essa é a única semelhança entre elas. Fora isso, não existe nenhum outro fator que ligue a morte de uma com a outra. Tá dando pra entender, gente, porque nem eu tô entendendo mais. A polícia ela teve que fazer todo um levantamento de suspeito, de saber o porquê aquele corpo estava ali, aqueles corpos estavam ali, para quem levou, mas quando eles realmente encontram um suspeito, a história muda totalmente de rumo. Ó, gente, eu vou ler aqui na minha pauta para vocês, porque eu achei importante eu ler, porque é um texto muito grande, eu não decorei. Mas eu falei pra vocês no começo do vídeo que não havia suspeito para não dar spoiler pra vocês, mas na verdade existe 3 suspeitos, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. O primeiro suspeito era Lorenzo Montoya, um suspeito que já tinha uma ficha criminosa e que poderia ser associado ao crime facilmente. Ele não só morava perto do local do crime, como ali em 1999, ele acabou sendo preso por tentar estrangular uma garota de programa. Só que em 2006, ele foi assassinado pelo namorado de uma garota de programa chamada Shericka Hill. Lorenzo contratou os serviços de Shericka pela internet e no encontro ele estrangulou e logo após o namorado, noiva, marido de Shericka, porque essa informação se era namorado, noivo ou marido, não tá ao certo. No site a gente pesquisa, um site diz que é noivo, outro diz que é marido, no outro diz que é namorado, enfim. Shericka teria matado Lorenzo para se vingar. Por coincidência ou não, as mortes acabaram no deserto de West Mesa após a morte de Lorenzo. Segundo suspeito se chama Joseph Blee. A suspeita dele veio da própria esposa. A própria esposa foi à delegacia alegando achar que ele era o próprio colecionador de corpos, por ter achado várias e várias joias na casa deles, e não era dela e nem da filha deles. Ele apenas aparecia com as joias. Além disso, em um saco preto na garagem, a esposa encontrou peças íntimas femininas. Joseph tinha uma grande ficha criminal, incluindo que já era conhecido como stalkers de garotas de programa. E quando os policiais foram à casa dele para uma investigação, eles encontraram fita isolante e cordas no carro dele. Então ele é um suspeito, mas atualmente se encontra preso cumprindo pena de 35 anos por abusar de uma garota de 13 anos de idade. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, né? E por último, Scott Lee Kimball, o terceiro suspeito.
Mas antes de contar a história do terceiro e último suspeito, eu venho lhe convidar a se inscrever aqui nesse canal, me seguir nas redes sociais, comentar aqui embaixo o que você achou desse conteúdo, compartilhar com os seus amigos. E eu acho que é isso, gente, tá? Vamos contar a história, eu acho que eu dei o recado certo. Em 2002, Scott acabou saindo mais cedo da cadeia para ajudar o FBI como informante, mas ao invés de ele ajudar a polícia, adivinha o que foi que ele fez? De 2002, quando saiu, até 2005, ele teve diversos crimes, que babado. Ele tirou a vida da namorada de um colega de cela dele, de 2 outras mulheres aleatórias e do próprio tio dele, o próprio Satã. E no período em que ele esteve solto, coincidentemente, ele trabalhava na área em que os outros 11 corpos foram encontrados ali em West Maze. Ele acabou, obviamente, negando tudo, mas também está preso até os dias de hoje com pena de 70 anos. Em 2010, um investigador chamado George Walker começou a receber vários e-mails dizendo que sabia quem era o colecionador de corpos. Inclusive, ele achou que quem estava mandando esses e-mails era o próprio assassino. Mas no final das contas, gente, ninguém chegou a lugar algum. Como eu falei pra vocês, é um caso não resolvido até os dias de hoje, tá bom? Em 2007, 2 anos antes deles começarem a encontrar os corpos, um repórter anunciou o desaparecimento de 16 garotas de programas desaparecidas entre 2001 e 2007. Das 16, 9 vítimas foram associadas ao serial killer de West Maze. Foram associadas não, tá, gente? Foram comprovadas que elas eram vítimas desse assassino. Mas as outras 7 estão no deserto. Também são vítimas do serial killer? Eu não sei, você não sabe, ninguém nunca saberá. Essa é a verdade, não é mesmo? Porque um caso lá de 2001, estamos em 2023 e nunca chegaram em lugar nenhum. Chegaram porque descobriram a identidade das garotas e tudo mais. Isso aí era o mínimo que eles deveriam fazer, né? Porque com a tecnologia que temos hoje, era o mínimo que eles tinham que fazer, gente. Porque se não tivesse descoberto nem a identidade das garotas, era demais, assim, sabe? Mas é um caso, gente, que a gente nunca vai, acredito que nunca vai ser solucionado. Mas me diga aqui, na sua opinião, desses 3 suspeitos, quem você acha que é o serial killer? Se for um deles. Eu, na minha humilde opinião, que não podia nem dar a minha opinião assim de graça, mas eu vou dar. Eu acredito que seja o segundo. Eu acredito que seja o Joseph Bly. Porque dos outros, gente, por mais que tenham uma ficha criminal, ambos, né, tenham fichas criminais muito grandes, Joseph foi o que apareceu com mais elementos que associam a morte, né? Apareceu com joias de mulheres, apareceu com peças íntimas de mulheres. No carro tinha fita isolante, tinha corda pra quê? Não sabemos. Joseph também tá preso até o dia de hoje com uma pena de 35 anos por abusar uma garota de 13 anos de idade. Abusador. Então eu acho que esse daqui pra mim pode ser o serial killer de West Maze. Mas é só a minha opinião. Eu tenho certeza que o FBI não vai ver esse vídeo e vai dizer: este garoto tem razão. É o Robert Bly, o nosso serial killer. Então, gente,
Essa foi a história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou desse tipo de conteúdo. Compartilhe com seus amigos, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena eles virem aqui também assistir e comentar aqui embaixo quem eles acham que é esse serial killer, tá? Se inscreve aqui no canal, me siga nas redes sociais que sempre ficam aparecendo aqui na tela. Também deixo o link sempre aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Goodbye.